momento é aquele momento que a igreja sempre espera, né? A gente às vezes está sentado aqui na frente, mas não vê quem está atrás da gente. E hoje temos uma família aqui, e dizendo ali Silvio que é biológica dele, viu gente? Que vocês possam conhecer. Temos aqui Diego, Esther e seu filhinho, Pedro. Ele está ali pela porta e Esther está aqui. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E que Deus abençoe a você e sua família. Amém. Neste momento a gente irá ouvir um louvor especial para o deleite do coração dos visitantes e para a honra e glória do nosso Deus. Te adorar.
tenho pedido muitas vezes para Deus transformar meu coração, só que nós seres humanos somos terríveis. E a cada dia a gente precisa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Que vocês orem por mim, orem pela minha família, eu vou estar orando por vocês, para que Deus transforme nossas vidas e a gente possa refletir verdadeiramente o caráter de Cristo Jesus. Amém. O verdadeiro testemunho não nasce de nossa capacidade de falar bonito, mas da nossa disposição de silenciar para escutar. Testemunhar de Cristo não é um fardo, é o transbordar de um encontro real com Ele no secreto de manhã. Quando permitimos que Deus nos abrace nas primeiras horas do dia, Ele cura o nosso próprio cansaço. Só então, com o coração em paz, recebemos a palavra certa para consolar quem está sofrendo ao nosso redor. Nessa semana, não perca o momento de ouvir a voz do Mestre todas as manhãs. Que a nossa vida seja esse reflexo leve do seu amor. Amém? E com esse pensamento, nós iremos ouvir o hino 230. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e juntos louvaremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra, Senhor. E que Tu nos prepare desde já para o início dessa semana que irá começar, Senhor. Que Tu venha ficar conosco, que Tu venha abrir as nossas mentes para a gente poder fluir
o que for bom para a nossa vida através de Cristo Jesus. Amém. Nos ajuda a viver para Ti e que nós possamos ser realmente testemunhar de Ti, Senhor. Amém. Nos ajuda, Deus, e fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Neste momento, gente, eu quero dizer a vocês, se preparem para o sábado 13º, última lição desse trimestre. Esse momento, como de costume, é reservado para nós cantarmos 2 louvores. Então, nós iremos cantar com a igreja. Mais uma vez, aqueles que estavam aqui no primeiro momento, nós cantamos o hino número 211, que em poucas letras fala que Jesus é para nós. Jesus, meu guia é. E aqueles que chegaram depois terão a oportunidade de cantar agora. Então, nesse momento, nós iremos cantar, louvar o nosso Deus, dizer ao nosso Jesus que Ele é nosso bom pastor. E quando nós sentirmos medo, nele sempre confiaremos, mesmo sendo fraco, mas Deus é quem nos dá o poder e o seu amor. Essas são as letras desse hino que nós iremos cantar agora. Jesus, meu guia é, amigo sei igual Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confiarei, Ele confiarei. Sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo sei igual Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confiarei, Ele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, e confiarei. Amém? Iremos então ao hino número 149, Pedras. A mensagem desse hino também ela é muito linda, porque nos faz refletir a nossa situação, né? Enquanto nós servimos a Deus, nós somos como pedras, aquelas que são desprezadas. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, né, nós nos tornamos pedras de grande valor. Jesus que é a pedra de esquina, aquela pedra que nos direciona. Então, a importância de nós nos apegarmos a Ele, né, a pedra de grande valor, que é o nosso Jesus. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés.
Eu tinha sido batizado há menos de um ano na Igreja Adventista do Sétimo Dia quando decidi prestar vestibular para a faculdade de Teologia. E falei com minha esposa: amor, acabou o dinheiro. Tinha um pequeno comércio, muitas dívidas e quase nada de dinheiro para nos manter durante os estudos. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Cara ou coroa? Eu tinha sido batizado há menos de um ano na Igreja Adventista do Sétimo Dia quando decidi prestar vestibular para a faculdade de Teologia. Quando a ideia surgiu, eu pensei, deve ser muito bom poder falar a verdade para as pessoas. Mas até lá, muita coisa tinha que ser resolvida. Eu morava do outro lado do país, eu já era casado, tinha um pequeno comércio, muitas dívidas e quase nada de dinheiro para nos manter durante os estudos. Se Deus realmente estivesse me chamando para mudar de vida, muita coisa teria que ser resolvida. E eu não conseguiria fazer tudo sozinho. Na verdade, eu já estava preparando o caminho, mas eu não conseguia entender. E naquela época eu fazia faculdade de contabilidade na Universidade Federal do Amazonas. E logo então veio a notícia de que eu fui aprovado para fazer teologia no NASP em São Paulo. E eu tive que, de alguma maneira, conseguir algum dinheiro para fazer essa mudança. E tudo que nós tínhamos na época era um carro novo que eu ganhei da minha família. Então nós colocamos ele à venda e o valor desse carro dava para a gente se manter lá no NASP por um longo período de apenas 2 meses. E por incrível que pareça, no segundo mês que estávamos no NASP, a loja foi vendida. As dívidas foram pagas e Deus proveu os meios para que a gente conseguisse se manter por mais 2 anos. Mas isso não significa que a gente tinha dinheiro sobrando, até porque nós tínhamos um bebê de 1 ano e 2 meses e 2 faculdades para pagar. Então nosso dinheiro era contado na ponta do lápis. A última semana do mês era mais complicada. A gente tinha exatos R$600 mensais para as nossas despesas com alimentação. E tinha mês que durava mais do que o dinheiro. Num desses meses, que sobrou o mês e faltou o dinheiro, a gente não tinha nem para fazer as compras de comida. E eu orei pedindo a Deus uma solução e falei com minha esposa: amor, acabou o dinheiro. Daí ela foi até a cozinha, toda feliz, pegou o dinheiro que a gente guardava numa xícara e disse: não, amor, a gente ainda tem tudo isso. Mas tinha um porém. Ela não sabia que aquele era o nosso dízimo. E a gente ficou num dilema. Será que a gente usa esse dinheiro agora para as necessidades e depois a gente repõe? E ficamos pensativos sobre isso. Porque a questão nossa não era devolver o dízimo ou não devolver. Nós iríamos devolver. A questão era quando a gente iria fazer isso. Mas a gente pensou, então eu decidi. Falei, vamos devolver o dízimo e o resto Deus proverá. E era uma quarta-feira, né, de noite ela foi para a faculdade, e eu com meu filho fomos para a igreja. E eu aproveitei, levei ela com o dízimo, e no momento do ofertório eu entreguei, e senti uma paz assim sobrenatural. Voltei para casa, acabei dormindo no sofá, e quando eu acordei foi quando ela chegou em casa, chorando, rindo, e eu sem entender nada. Enquanto eu voltava para casa, a pé, uma amiga me ofereceu carona. No caminho ela disse: Raquel, posso te fazer uma pergunta? Eu percebi que ela estava um pouco constrangida, mas ela não sabia bem o motivo. Eu respondi que sim, e com muito jeito e delicadeza ela começou a explicar que recebia um cartão de alimentação que ela não usava. Ela nem sabia a quantia que tinha ali, mas pensou em doar para alguém que precisasse. Daí ela olhou para mim e falou: amiga, desculpa não ser discreta, mas quando eu pensei em doar esse cartão, só me veio você na mente. E agradeci e falei: amiga, de fato você foi enviada por Deus. Eu estava necessitando desse dinheiro, desse valor, e eu abracei e só sabia agradecer ela. Durante o nosso ministério já temos outras provações, outros períodos de dúvidas e incertezas, mas em cada uma delas Deus se mostrou preciso e fiel para prover a melhor solução no tempo certo e do jeito certo. Nós aprendemos que por mais difíceis que as situações possam parecer, a gente não deve ceder à tentação de pegar um atalho, porque o atalho pode até dar certo, mas isso significa
perder a chance de perceber o quão perto Deus está de nós. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Bom dia, amada igreja, feliz sábado. Neste momento, pedimos àqueles que puderem, vamos se ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome santo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez na tua casa, viemos aqui para ter encontro verdadeiro contigo. Santo Deus, tome em tuas mãos a nossa igreja, cada um que se encontra aqui presente, Senhor. Pai, tu sabes das nossas limitações, das nossas dificuldades, Senhor, perdoa os nossos pecados. Somos falhos, Senhor. A tua palavra diz que aqui não é justo sequer. Mas, Senhor, que possamos ter direcionamento, que possamos reconhecer que precisamos de Ti, Senhor. Pai, neste momento, tome nas tuas mãos também, Senhor, cada membro, Senhor, cada família, Pai. Sabemos que este é um mês, mês de festa, Senhor, sabemos que as pessoas estão em festa no mundo, Senhor, mas que o Senhor possa abençoar cada um aqui presente e a tua igreja, Senhor, de modo mundial, para que possamos permanecer em Cristo, Senhor. Pois sabemos que tudo isso passará, todas essas festas passarão, ó Pai, mas tu és eterno, Senhor. Que não troquemos, Senhor, um momento, Senhor, por algo que é eterno, que é o Senhor nosso Jesus. Neste momento também, te peço pelas pessoas, Senhor, que se encontram enfermos, Senhor, nos leitos de hospitais, Senhor, as pessoas que têm tido diagnósticos de doenças, Senhor, tem misericórdia.
A Tua palavra diz que aqui que nesse mundo teremos aflições, Senhor, mas que possamos ter bom ânimo, Senhor, pois Tu venceu o mundo. Também te peço, Senhor, que o Senhor abençoe desde já a pessoa que compartilhará o pão da vida conosco, que possamos estar de corações abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que Tu queres que nós escutemos, Senhor. Também te peço, Pai, que a gente possa cada dia nos deleitar na Tua palavra, Senhor, pois a Tua palavra é a verdade, que possamos, Senhor, reconhecer, ó Pai, a nossa falha, Senhor, a nossa pequenez diante de Ti. Santo Deus, eu também te peço, Senhor, por esses jovens, pelos adolescentes, por todos que estarão indo por esse retiro, Senhor Deus. Sabemos que temos que fazer escolhas, Senhor, e eles escolheram estar ao Teu lado, Pai. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada um deles, a liderança também, ó Pai. Que eles possam ali, Senhor, ter comunhão contigo, ter relacionamento, que eles possam desenvolver, Senhor, relacionamento contigo, ó Pai. Que eles possam, Senhor, confiar nas Tuas santas promessas, Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor os escolheu para que eles possam seguir nos Teus santos caminhos, ó Pai. Que eles possam permanecer, Senhor, diariamente, Senhor, nos Teus santos caminhos. Pois sabemos, Senhor, que nas redes sociais, o mundo aí afora, Senhor, tem pregado exatamente outra coisa. Mas que o Senhor venha repreender em nome de Jesus. Que a Tua igreja, Senhor, possa dar frutos, Senhor, cada dia mais. E que o Senhor permaneça conosco. Em nome do Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E neste momento, ouviremos um louvor especial. Feliz sábado, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Esse louvor ele é conhecido, aqueles que saibam podem cantar. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustentam todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele a autoridade e força para vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o dom da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador, Jesus.
nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustentam todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele a autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, a expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e amor. Feliz sábado a todos. Que bom estarmos aqui nesta manhã, né, para podermos juntos adorarmos o nosso Deus. É um grande privilégio para todos nós podermos a cada sábado, a cada semana, nos deleitarmos na presença desse Deus poderoso que nos criou e que criou este dia para nós estarmos mais próximos dele. Que o Espírito Santo nesta manhã continue conosco e que fale poderosamente ao nosso coração. Se alguém aqui que não me conhece, eu me chamo Patrício, eu congrego aqui pertinho, no Andaraí, e tenho esse privilégio de nesta manhã poder compartilhar a palavra de Deus com você. É um privilégio, eu não me canso de dizer isso. Quem somos nós para podermos ministrarmos a palavra de Deus? Não tenho mérito nenhum, acredito que nenhum pregador tenha este mérito, mas a bondade de Deus nos oferece esta oportunidade, que junto com esta oportunidade vem a responsabilidade. Então, que neste momento o Espírito de Deus possa estar atuando nesta igreja e conduzindo tudo que vai ser feito aqui, que seja para a glória do nome do Senhor. Queridos, nesta manhã eu trago um tema um pouco diferente. O tema diz assim: sem esperança para os sacrílegos.
Algumas pessoas não sabem nem o significado dessa palavra. Eu extraí esta mensagem do livro de Daniel, não o livro Daniel, o livro bíblico, mas um livro feito por nossa igreja que carrega este tema, Daniel. É um livro muito bom, quem tiver a oportunidade de adquirir, né? E nele justamente fala sobre os 12 capítulos de Daniel, e são temas extraordinários. Este tema desta manhã vem nos mostrando que os sacrílegos são sacrilégios, né? Pessoas que vivem na corrupção, profanando pessoas ou coisas, profanando e desrespeitando aquilo que é sagrado. Eu achei interessante esse tema, justamente porque diz sem esperança para quem acaba profanando aquilo que é sagrado. Isso é muito sério, por isso quando eu estudava esse tema, despertou a minha mente para fazer uma mensagem em relação a este assunto. Queridos, para nós abrirmos o nosso entendimento, eu quero trazer algumas perguntas para você. O que nesta manhã na sua mente passa ou você entende por ser algo profano? Se você quiser responder, pode responder o que é algo profano. Claro que de uma forma curta e objetiva. Alguém pode me ajudar aí? O que é algo profano? Alguém? O que é uma coisa profana? Nós costumamos dizer ou estudar algumas histórias na Bíblia de algumas pessoas que profanou o nome de Deus, né? E o que significa profanar? O que é ser profano? Desfazer? Desfazer é uma pergunta, Adson? Desfazer das coisas de Deus. Desfazer. Agora ele foi mais firme, né? Primeiro foi uma pergunta, não foi? Não. Depois foi uma afirmação. Porque eu entendo que profanar mesmo quer dizer desfazer. Desfazer, né? Está relacionado com isso mesmo. Então, queridos, profanar. Alguns estão tímidos em responder, então eu vou fazer a segunda pergunta para que desperte também o entendimento, né, desta primeira, que é a respeito do que é profano. Então eu vou perguntar para você o que é algo sagrado. Se profanar é desfazer do que é sagrado, o que é sagrado para você hoje, ou o que a Bíblia diz que é sagrado? Esta é mais fácil, né? O que é que a Bíblia diz que é sagrado? Alguém lembra de alguma coisa sagrada? Vocês não vão falar não? Vou continuar perguntando, viu? O que é algo sagrado? A irmã ali fez assim, aqui ó. É ou não é sagrado? É. Sim, o irmãozinho ia falar também. Ia falar o que, irmão? A Bíblia? Pronto, então a Bíblia é sagrada. Mas é só a Bíblia que é sagrada? O quê? Deus, claro, né? Com certeza. Tem mais do que sagrado? Alguém falou aí o sábado. Foi isso? Foi. O sábado é sagrado? O que mais é sagrado? Você lembra de mais alguma coisa sagrada? Não lembra não? Nós vivemos, queridos, em dias em que quase todas as coisas o povo tem costume de dizer isso aqui é sagrado. Eu já vi algumas pessoas dizer assim, por exemplo, você vai despertar a mente um pouco mais para dizer isso. O meu sábado o meu jogo é sagrado, o meu trabalho é sagrado. Algumas pessoas dizem assim, não perco isso aqui por nada, para mim isso é sagrado, o meu almoço é sagrado. Embora, queridos, essas coisas não exatamente são sagradas, são forças de expressões que são usadas para mostrar que isso é muito importante, não é isso? Mas quando a Bíblia diz que é sagrado, não é só porque é importante. Quando a Bíblia diz que é sagrado, primeiramente porque foi feito, preparado, separado por quem? Por Deus. Se Deus separar qualquer coisa para Ele, então é sagrado. Você é um servo de Deus? Sim. Então você tem que ser sagrado. Porque se você é servo de Deus, você foi separado por Ele e a Bíblia diz isso, né? Tudo foi feito por Cristo, né? Foi feito por Ele e para Ele. Então, queridos, quando nós vamos nos aprofundando, nós vimos que a Bíblia declara, por exemplo, o dízimo é sagrado, sim ou não? Sim. É
sagrado, e a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz assim, isso aqui é santo ao Senhor. Se é santo e Deus é sagrado, logo o que foi separado para Ele também é sagrado. Então, queridos, há muitas coisas sagradas que têm sido deixadas para trás e coisas que não são sagradas, que nós estamos nomeando como coisas sagradas. Coisas importantes é uma coisa sagrada vai além do que é importante, é mais que importante, é essencial, deve ter prioridades. E a gente está deixando as coisas sagradas de lado e às vezes se misturando com o que é profano, ou se misturando outras coisas que são sagradas com o que é profano. E nós precisamos, principalmente nos dias em que nós vivemos, saber separar essas coisas, queridos. Nem tudo que parece ser santo nem tudo que parece ser sagrado mas existem coisas que são sagradas não porque nós consagramos, mas porque Deus já consagrou. Se Deus consagrou algo como santo, como sagrado, e a gente desfaz daquilo, a gente também está profanando. E o tema da mensagem diz que não há esperança para os profanos, para aquele que profana o que é sagrado, aquele que desrespeita o que foi sagrado, separado por Deus. E eu trago nesta mensagem, queridos, um alerta para nós, para vivermos de olhos abertos. Os dias são maus, coisas cruéis, terríveis têm acontecido, e coisas piores vão acontecer. Se nós não tivermos uma mente aberta para distinguir o santo do profano, nós vamos acabar por atropelar tudo, misturar tudo e achar que é a mesma coisa. E não é. Precisamos separar. Por exemplo, eu vou abordar sobre isso nesse tema, sobre festa. Vivemos em dias festivos. E esses dias festivos, não me refiro apenas a este mês de junho, mas as datas festivas, na maioria das vezes, trazem muitas profanações. E nós, como cristãos, às vezes aceitamos o profano no lugar do sagrado, ou misturamos as coisas, achando que pode se aproveitar um pouquinho do sagrado e um pouquinho do profano. Não sei se na sua mente passa este desejo, mas é comum que você já tenha escutado ou presenciado, assistido, visto pessoas que querem misturar o sagrado com o profano. E isso não pode acontecer, queridos. Quando o sagrado se mistura ao profano, o que era sagrado também se torna profano. Não porque Deus fez isso, mas você está fazendo isso. E aquele, queridos, que profana, para estes há graves consequências. Quero abrir a palavra de Deus com você, mas antes eu quero orar. Feche seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Pedimos que Teu Espírito Santo, Deus, fale ao nosso coração, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa pairar sobre cada um de nós, falar aos nossos ouvidos, e que esta palavra alcance o nosso coração. Amém. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma digna, vivermos de acordo com o nosso chamado. Nos ajuda, Senhor Deus, a consagrar aquilo que já foi consagrado por Ti, a vivermos uma vida de santificação e a cada momento, ó Deus, exaltar, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Deus querido, a entendermos a Tua palavra e sermos praticantes. São essas bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro de Daniel, capítulo 5. Daniel capítulo 5, nós vamos a princípio nos dirigir aí aos versos, chegando ao final deste capítulo aí, versos 24 ao verso 28.
Depois a gente vai ler mais alguns versos, por isso permaneça com ela aberta aí no capítulo 5. Irmãos, alguém me diz a hora? Eu estou com a visão hoje um pouquinho ruim. 11h09. Eu estou vendo o relógio, mas não estou conseguindo ver as horas direito, porque esses dias eu estou tendo umas crises de enxaqueca. Geralmente, quando ela vem, eu fico com a visão um pouquinho turva. Procurei até o neuro para saber o porquê, e ele disse que todas as vezes que eu tenho enxaqueca, que é normal que venha fica como se fosse uma nuvem, né, diante dos meus olhos. Ele disse que isso é um sinal de que a enxaqueca vai ser forte, vai ser uma dor forte, então isso é uma sinalização. Já tomei um remédio em casa, mas a visão não está muito boa ainda. De perto assim tudo bem, mas de longe, mesmo de óculos, não está muito legal. Então é 11h09, 11h10 agora, né? Obrigado, viu? Então Daniel, capítulo 5, versos 24 a 28, diz: Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Dele quem? Da parte de quem que veio essa mão? De Deus, né? Da parte de Deus. Verso 25: Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Queridos, nós conhecemos essa escritura, né? Já estudamos muito sobre este assunto e sabemos que esta foi a escritura que apareceu ali na festa feita por quem? Belsazar. E nessa festa, queridos, quando tudo parecia estar dentro dos conformes, dentro do controle, tudo bem, maravilhoso, apareceu essas escrituras que tem uma tradução muito forte. Pesado fosse na balança, foi achado como? Em falta. O reino foi tirado de ti, né, foi entregue aos medos e aos persas. Sabe, queridos, para nós hoje, essa expressão não soa tão forte nem tão dura. Mas para alguém que estava no trono de Babilônia, alguém que estava cheio de poder terreno, alguém, queridos, que se achava o melhor de todos, essas palavras foram palavras muito duras e muito fortes. Foi achado em falta. O teu reino foi tirado de ti. Sabe, queridos, quando nós vamos ao final dessa história, nós vimos que naquela noite, naquele mesmo dia ali, aquele rei, ele acabou perdendo a sua vida, e o que era festa se tornou uma grande tragédia. Sabe, queridos, as pessoas, elas gostam muito de fazer festas, e às vezes não quer saber os significados das festas, porque existe, está comemorando o quê? O que elas querem mesmo é estar no meio da muvuca. Mas, queridos, toda festa, ela tem motivos para ser feita. Ninguém faz festa do nada. Às vezes as pessoas ignoram os motivos das festas e acham assim: o importante é se divertir. Só, queridos, que as festas, elas têm finalidade. Elas não são feitas apenas para as pessoas cantar, dançar, pular, mas as festas trazem comemorações. E quando a gente vai para o contexto bíblico, para festas na Bíblia, nós encontramos poucas histórias relatando acerca de festas. Se nós observarmos, o número de festas é muito pouco, mas a maioria que a Bíblia cita não eram festas por bons motivos ou por motivos sagrados. Por exemplo, quando a gente vai ao livro de João, nós encontramos ali a festa que foi feita, né, por um homem nomeado por Herodes, e naquela festa o servo de Deus João Batista teve a sua cabeça degolada. Sabe, queridos, nessa festa também não era uma festa que teve um resultado feliz, um resultado bom. Eu não estou dizendo que
fazer festa é pecado. Porém, nós temos que saber por que está sendo feita a festa e para quê ou para quem. Porque festas, queridos, são feitas por motivos, não são do nada. As festas são feitas para comemorações. Comemorar o quê e por quê? Todas as vezes que nós nos empenhasse a participar de alguma festa, deveríamos saber o porquê está sendo feita aquela festa. Por quê, para quê ou para quem? E sabe, queridos, as festas, a maioria delas, elas têm o mesmo intuito da festa que foi feita neste dia que Belsazar, o rei de Babilônia, estava realizando. Na maioria das vezes, as festas, ela traz como cunho principal, o motivo principal, a idolatria. E nós devemos saber claramente disso, para não sermos participantes. E sabe, queridos, aqui, hoje, as pessoas têm seus motivos, e nesse texto, Belsazar parecia até não ter motivos para fazer festa. Quando a gente vai analisar de perto esse texto, desde os primeiros versos, parecia que ele não tinha nenhum motivo para fazer festa. Mas ainda assim, os versos mostram que uma grande festa estava sendo feita. Por quê? Para quê ou para quem? Nos versos iniciais aí, vamos ler o capítulo 5, verso 1 ao verso 4, mostra como foi feita a festa, né, e quem estava presente. Vamos ler aí o capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Capítulo 5, verso 1 ao verso 4. Amém? Diz então: o rei Belsazar deu um grande banquete. Não foi qualquer banquete não, viu? Um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava, guarde essas palavras, Belsazar não só bebia, mas diz aí que ele bebia e apreciava o vinho. Mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para neles fazer o quê? Para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Sabe, queridos, esses 4 versos, eles trazem alguns detalhes, e se nós observarmos também algumas repetições. E toda vez que a Bíblia traz repetições em pequenos textos, ela está nos chamando a atenção, está nos mostrando por que a importância da citação repetida. Sabe, queridos, aqui nesse texto mostra de forma clara que o rei não fez qualquer festa, foi uma grande festa, e ele selecionou quem iria participar. Quantos? 1000. Mas quem eram esses 1000? Os seus grandes, os melhores, seus guerreiros, seus líderes, aqueles que estavam mais próximos dele. Nessa festa, queridos, tinha tudo que as pessoas querem encontrar nas festas, não só naqueles dias, mas nos dias de hoje. Se você observar o texto, traz repetições de quem estava e o que estavam fazendo na festa. A festa tinha um objetivo. A festa tinha foco, queridos. A festa não era de qualquer forma, mas ela trazia algumas coisas que todos deveriam fazer e participar. Aqui a Bíblia diz que tinha 1000 dos seus grandes, e também tinha o que mais? O que tinha mais na festa? O que tinha? Mulheres, né? E o texto faz essas repetições: mulheres,
tinham mulheres, tinham vinho, todos bebiam, o rei bebeu na presença de todos, diz a Bíblia. E sabe, queridos, eu não estou querendo destacar nada negativo em relação à mulher, se você pense isso. Eu só quero dizer que as festas, a maioria das festas nos tempos passados, eram feitas só homem ou só mulher. E quando havia as duas coisas, havia sinal de lascívia, de prostituição, de muitas das vezes até mesmo relação sexual de forma aberta que todos pudessem contemplar. Até porque, queridos, isso também fazia parte de adoração a ídolos. Então as festas eram cheias de orgias. O que você imaginar de coisas que desagradavam a Deus era contida em festas como essas. Quando você observa, quando você lê rapidamente aí o verso 2, nos mostra que a festa era a festa de idolatria, de paganismo. Tinha Deus de tudo que era coisa lá, de pedra, de pau, de madeira, do que você pensar tinha. Só não tinha o Deus verdadeiro. Só não tinha o Deus criador dos céus e da terra. Até porque Deus não se mistura com outras coisas, porque Ele não divide a sua glória com outro, diz a palavra. Então, queridos, aquela festa era uma festa de total desagrado a Deus. Uma festa, queridos, aonde tudo que desagradava o Senhor estava presente. Não era pouco vinho, não era poucas orgias que ali existiam, mas era muita. E sabe, queridos, a Bíblia, quando fala de Nabucodonosor, quando fala de Belsazar, trazem muitas semelhanças, mas trazem também muitos contrastes. Quando a gente faz uma análise na vida de Nabucodonosor, era um rei terrível, cruel, cheio de orgulho. Porém, queridos, Belsazar conseguiu ser pior do que Nabucodonosor. Quando a gente vai ver alguns contrastes, Nabucodonosor, queridos, ele, embora em sua cegueira espiritual, ele elevou o seu povo a grandes vitórias. Babilônia era reconhecida justamente pelas vitórias alcançadas por Nabucodonosor. Mas este rei que agora estava surgindo, Belsazar conseguiu levar Babilônia à plena derrota. Foi justamente no reino de Belsazar que os médios e persas acabaram por derrotar Babilônia e sitiar, derrotar toda aquela cidade, todas aquelas grandes muralhas não serviram para nada. Mas, queridos, que outros contrastes nós podemos ver? A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele, embora não era um rei bom, não era um rei, queridos, que agradava a Deus, mas o final dele foi um final feliz. Porém, o final de Belsazar foi um final triste, cruel. O final de Belsazar, querido, a vida de Belsazar foi pior do que os seus dias aqui neste mundo. Algumas pessoas têm o costume de dizer assim: você pode até viver sem Deus, mas morrer sem Deus será terrível. Queridos, eu digo que não é bom viver sem Deus, porque o morrer sem Deus vai ser uma consequência disso. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida com Deus, mesmo nas dificuldades, aos trancos e barrancos. Nós precisamos aprender a continuarmos com Deus todos os dias. Que outro contraste a gente encontra na vida de Nabucodonosor e Belsazar? A Bíblia diz, queridos, que quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, invadiu aquela cidade, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, verso 2, que Deus entregou a cidade, os utensílios sagrados, tudo nas mãos de Nabucodonosor. Por que foi uma entrega? Porque o povo de Deus haviam se corrompido, e por castigo divino, Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e muitos foram levados para o cativeiro. Ou seja, por permissão divina, isso aconteceu. E os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia, porque Deus assim permitiu. Porém, queridos, neste evento
algo diferente aconteceu. Não havia uma permissão divina para que isso acontecesse. Belsazar, ele manda trazer os utensílios sagrados e ali ele começa a beber dentro daqueles utensílios. Sabe, queridos, aquela festa estava sendo feita por Belsazar. Era para idolatria. Aquela festa, queridos, é para também festejar o orgulhoso Belsazar. O quanto ele era orgulhoso. Quando eu disse no início desta mensagem que Belsazar não tinha motivos para estar festejando, algumas coisas estavam acontecendo naqueles dias, queridos. Uma delas, que o pai de Belsazar, Nabonildo, este homem havia acabado de sair para uma batalha. 2 dias antes, Nabonildo foi derrotado. E mesmo diante de uma derrota, mesmo diante de uma cidade cercada, Babilônia estava cercada pelos medos e persas. E ainda assim, este homem, Belsazar, em sua arrogância, ele estava fazendo o quê? Festa. Estava festejando aonde não havia motivo algum para festejar. Mas o que estava por trás disso? O seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância. Achava ele que dentro de Babilônia ele estava seguro. A cidade estava fechada. Ninguém poderia invadir Babilônia. Ninguém poderia os derrotar. Era o que pensava Belsazar. Belsazar, queridos, ele então se entregou a toda aquela festa, bebendo. E como disse o texto bíblico, ele não só bebia, mas ele apreciava o vinho. O que seria este apreciar o vinho? Por que ele se deleitava desta forma? Sabe, queridos, no livro de Provérbios, no capítulo 23, versos 31 e 32, a Bíblia nos dá um conselho. A Bíblia diz que nós não devemos nem olhar para o vinho quando ele escoa no copo. Nós não devemos olhar porque o final dele, no final o que ele faz? Ele morde como um basilisco, ele pica, queridos, como uma serpente. Nós precisamos entender, queridos, que o vinho, diz a Bíblia, a bebida forte é escarnecedora, e todo aquele que se deixa ser vencido por ele, não é sábio, diz a Bíblia, diz a palavra. Belsazar, queridos, ao invés de ouvir conselhos como esse, ele estava apreciando o vinho. Apreciar, queridos, significa se demorar. Significa, queridos, que Belsazar, ele deixou-se ser guiado pelos efeitos do vinho, pelos efeitos da bebida. E sabe o que a Bíblia diz mais a respeito de bebida, queridos? Que a bebida, ela descobre a nudez do homem. Ela descobre a sua nudez e a sua vergonha é exposta. Sabe, queridos, todo aquele que deixam ser embriagado, todo aquele que deixam-se ser guiado, que aprecia bebidas e qualquer outra coisa que te desvie da presença de Deus, este, queridos, com certeza não terás bons fins ou boas consequências, porque a Bíblia diz que a bebida forte ela leva ao alvoroço. E quando a Bíblia fala de bebida forte, queridos, não se refere a que o mundo chama hoje de bebida forte. A bebida forte é toda aquela que pode embriagar, é toda aquela, queridos, que pode levar o homem a escarnecer. E este homem, ao invés de ouvir os conselhos divinos, ele estava sendo guiado pelo efeito da bebida. Bebia como se fosse água. E sabe, queridos, quando eu fazia esta mensagem, quando eu lia este livro, parece que estava falando de coisas dos nossos dias. As pessoas fazem festa e é a mesma coisa, bebem como se fosse água. Parece que não faz mais efeito. E sabe, queridos, elas pensam que não faz efeito. Mas se você observar qualquer pessoa que se deixa se embriagar, as suas atitudes não são mais a mesma. E toda vez que alguém, queridos, se deixam ser vencido pela bebida ou qualquer outra coisa que escarnece, essas pessoas, por consequência, começam a escarnecer também da palavra de Deus. Começa, queridos,
a não considerar mais o que é santo, e o santo e o profano para eles se torna a mesma coisa. Por mais, queridos, que Nabucodonosor era um homem antes da sua conversão, um homem idólatra, um homem rude, um homem cruel, a Bíblia diz que quando ele levou os utensílios sagrados de Jerusalém para a Babilônia, você lembra onde foi que eles colocou? Você lembra onde estavam os utensílios sagrados? Nabucodonosor levou para um templo. Que templo? O templo da idolatria. Porém, queridos, agradou-se a Deus que os seus utensílios sagrados tivessem um templo de idolatria? Lógico que não. Mas qual é a diferença que eu quero trazer para você? Nabucodonosor e sua idolatria, ele tinha os utensílios sagrados como algo que pertencia a quem? A Deus, ao Deus de Jerusalém. Eu falei aqui uma certa vez, não sei quantos estavam, quantos lembram, vou falar de novo. Quando Babilônia, queridos, derrotava os exércitos inimigos, o seu prêmio era levar os deuses daquela nação. E sabe que todas as vezes que eles invadiam a nação, eles levavam uma estátua, uma imagem de pedra, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, mas sempre levava. Porém, quando eles derrotaram Israel, quando invadiu Jerusalém, qual era a imagem que tinha lá? Nenhuma, porque o nosso Deus não aceita imagem. Então, queridos, embora não tinha imagem, mas tinha o quê? Utensílios sagrados. Pertencia a quem? A Deus. Então, queridos, Nabucodonosor levou para a Babilônia como seu troféu e botou na casa dos seus deuses, porque acreditava ele em sua cegueira espiritual. Ele acreditava que ali era o símbolo da sua vitória sobre Israel, e ali estava entre os deuses, porque os utensílios sagrados, mesmo para um homem cruel como Nabucodonosor, os utensílios pertenciam a algo sagrado e deveria estar onde? No templo, embora não era um templo, a casa de Deus. Mas, queridos, Belsazar, ele foi além disso. Para Nabucodonosor, mesmo em sua cegueira, os utensílios eram sagrados, mas para Belsazar era só uma taça qualquer. Belsazar, queridos, não tinha respeito por Deus. Algumas pessoas, elas pensam: por que o fim de Belsazar foi cruel? Por que Deus, o próprio Deus, escreveu ali na parede o fim de Belsazar? Por que naquele dia Belsazar teve uma morte terrível? Por que isso aconteceu? Somente por causa de uns utensílios? Somente por causa de algumas taças? Somente porque bebeu na taça que Deus havia consagrado para os seus serviços? Não somente por isso, queridos. Não somente por isso. Belsazar, diz o texto, que ele foi pesado onde? Na balança. Tudo quanto ele havia feito estava onde? Na balança, sendo pesado. E quando pesou, queridos, a falta dele era grande. Belsazar, queridos, além de estar fazendo festa de idolatria, não vou me deter muito neste assunto da idolatria, que é um assunto extenso, mas ali, queridos, ele estava adorando muitos deuses. Entre eles, ele estava adorando até para eles o deus Lua, a Lua. Era uma noite muito bonita, uma noite que a Lua havia aparecido, e ali era um momento também de consagração à Lua. Sabe, queridos, tudo estava sendo adorado: aço, pedra, madeira, mas menos o Deus que deveria ser adorado. E naquele dia, queridos, para fechar a sua idolatria, para fechar a sua vida de pecado, ele se desfez do que era sagrado, trouxe o sagrado e uniu uma festa onde havia profanação, uma festa onde tinha orgias, prostituições, uma festa, queridos, onde o nome de Deus nem sequer era lembrado. Mas de forma negativa, ele então manda trazer os utensílios sagrados, aquilo que Nabucodonosor respeitou. Em sua cegueira espiritual, ele respeitou. Belsazar
lá ele teve total desrespeito. Mostrando, queridos, entendia ele que o Deus de Israel era um Deus qualquer que havia sido derrotado e que não merecia respeito. Ficaria este mal impune? Sabe, queridos, no livro de Gálatas, deixe marcado aí nesse texto aí, de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. A gente vai voltar a Daniel para ler mais 2 versos e encerrar. Enxergando, 11h30, né? Então, queridos, capítulo 6 de Gálatas, verso 7. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Traz aí uma advertência para nós também, para todos que conhecem a palavra de Deus. Capítulo 6, verso 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Queridos, vivemos em dias em que achamos que está tudo normal, não há punição para nada. A punição de Belsazar chegou naquele dia. Naquele dia, queridos, os seus dias foram contados. Naquele dia, queridos, chegou o dia do seu julgamento. Sabe, queridos, enquanto nós estamos aqui vivos neste mundo, nosso julgamento pode acontecer a qualquer momento. Mas um dia, queridos, quando a morte chega, ali também automaticamente se finda o nosso julgamento. Sabia disso? Quando chega o fim da vida de uma pessoa, naquele dia está decretado: vida ou morte, salvação ou perdição. E naquele dia, queridos, os dias dele foi contado. O que quer dizer? Naquele dia se findar, queridos, e acabar para Belsazar. E Belsazar, queridos, ao finalizar os seus dias aqui na terra, finalizou de uma forma cruel, de uma forma terrível, com blasfêmia, com muitos desrespeitos. Um momento, queridos, onde ele quis ridicularizar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E naquele dia, queridos, o próprio Deus se manifestou, mostrando o seu desagrado com as atitudes deste homem chamado Belsazar. Não se engane, queridos, de Deus não se zomba. Vamos voltar a Daniel capítulo 5. Eu pedi para você deixar marcado, só eu mesmo não deixei. Capítulo 5, versos 5 e 6. Alguém lê aí, por gentileza? Capítulo 5, versos 5 e 6. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na talhadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus membros se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Obrigado, minha irmã. Então, queridos, assim que os utensílios foram levados, eles começaram a beber. Não somente o rei, diz o texto, se você ler o verso anterior, não só o rei, mas os seus convidados, seus magistrados, as mulheres que ali estavam, todo mundo estava bebendo nos utensílios sagrados. Queridos, aqueles utensílios eram sagrados porque Deus havia tornado sagrado. Que o ser humano não tinha o poder e não tem o poder de desfazer daquilo que é sagrado. Quando alguém, queridos, pega algo sagrado para profanar, não é o objeto sagrado que se torna objeto de profanação. É a pessoa que se torna um profanador da palavra de Deus.
E sabe, queridos, naquele dia, quando eles acabaram de fazer isso, começou as mãos sendo escritas. Sabe, queridos, eu fico tentando imaginar uma festa, de repente apaga tudo e começa uma mão invisível, os dedos invisíveis escrever na parede. Você consegue imaginar essa cena? A Bíblia diz, queridos, que quando isso aconteceu, Belsazar, o rei valente, bravo, começou a fazer o quê? A tremer, bater joelho com joelho, queridos. Semblante caiu, a tristeza, o temor, o medo, tudo apareceu, queridos. Cadê a fúria? Cadê a raiva? Cadê o homem poderoso? Queridos, diante de Deus não existe homem poderoso, não existe joelhos que não devem se dobrar. Belsazar não havia aprendido isso, queridos, e naquele momento ele temeu e temeu muito. Só que eu quero dizer para você, era tarde demais. Não havia mais tempo, queridos, não havia mais jeito. Belsazar havia atingido seus limites, já tinha sido pesado na balança, já tinha sido decretado que ele estava em falta. E naquele dia, queridos, aquele homem teve que pagar o preço das suas escolhas, das suas decisões, da sua profanação. Eu trago algumas perguntas para a sua, para a minha, para a nossa consideração. Como estamos lidando com aquilo que é sagrado? Você já observou que à medida que o tempo passa, as coisas sagradas parecem que não é mais tão sagrado assim? Já observou, queridos, que antes havia temor até de estar neste lugar aqui que eu estou agora, e parece que não existe mais esse temor? Já observou que coisas que não se podia fazer, vocês disseram no início, sábado é sagrado, mas coisas que não se faziam hoje já pode fazer. Será que o sagrado deixou de ser sagrado? A minha família é sagrada, mas eu faço horrores com ela. Queridos, como assim sagrado? Como eu tenho lidado com aquilo que é sagrado? A palavra de Deus é sagrada. E sabe, queridos, eu estou citando coisas que vocês falaram aí. Às vezes a gente volta para alguns tempos atrás e percebe que as pessoas tinham temor de pegar a Bíblia e botar em qualquer lugar. As pessoas não conseguiam botar a palavra de Deus no chão, porque a palavra de Deus é... Mas hoje a gente joga em qualquer lugar, a gente nem lê muitas vezes, deixa cheia de poeira, bota um monte de coisa dentro, a Bíblia parece que é um armário, as folhas ficam tudo dobradas. Sabe, queridos, quando a Bíblia ficava velha, a gente dizia assim, poxa, como é que eu vou jogar a Bíblia fora? Era preferível ali orar e queimar do que jogar assim de qualquer jeito. Mas hoje a gente faz assim, joga lá, rasga tudo, também pode falar, meu irmão. Irmão Patrício, ontem mesmo a gente estava fazendo arrumação aí a gente pegou o livro, tudo, peguei meu livro e botei dentro do saco. Aí eu lembrei que a Bíblia estava lá e o saco estava no chão. Mas minha Bíblia, não quer dizer, eu não lembrei, quem lembrou foi o Espírito de Deus. Aí eu fui lá e disse, minha Bíblia é aí, eu falei até para minha irmã, minha Bíblia é aí, né? Não vem de mim, vem do Espírito, tá vendo? Isso aí é sagrado, a palavra é sagrada. Então realmente, às vezes a gente está esquecendo. Amém, meu irmão. Queridos, se a palavra é sagrada, é porque o conteúdo que está dentro dela é sagrado. Mas se você não respeita o que está aí dentro, se você não lê, não pratica, que consagrado é este? Sabe, queridos, nós temos que aprender a lidar cada dia com aquilo que dizemos que é sagrado. Se é sagrado, se de fato é sagrado, temos que consagrá-lo, temos que viver à altura, mas nós não fazemos isso na maioria das vezes. E sabe, queridos, à medida que o tempo passa, o que é sagrado, desculpe a expressão, muitas das coisas sagradas, às vistas de muitos, tem se tornado mais profano do que mesmo a visão de alguns mundanos. Nós precisamos entender, queridos, que o que é sagrado, o que Deus consagrou é sagrado de verdade. Não é porque eu digo, não é porque alguns irmãos dizem. Só, queridos, que nós às vezes estamos querendo viver um meio termo, pegando coisas profanas para viver com elas como se fossem sagradas, misturando tudo, misturando música, misturando os vestes, misturando dias, misturando tudo, queridos. Tenha cuidado,
Tenha cuidado, porque Deus não brinca com isso. A mão que escreveu na parede, escreveu coisa dura, coisa séria. E eu quero dizer para você, queridos, e para mim também, que todos nós estamos passando pelo tribunal de Deus. Todos nós iremos comparecer. A Bíblia diz isso. Coríntios diz isso. Que a Bíblia, que um dia todos nós vamos comparecer. Como é que nós vamos nos comparecer à presença de Deus, queridos? De que forma? Estaremos dispostos a pagar o preço naquele dia? Ou queremos hoje aceitar o sacrifício de Cristo que paga tudo em nosso lugar? Só, queridos, que aceitar esse sacrifício não é dizer eu aceito, porque muitos fazem isso, quase todos, eu posso dizer, que conhecem a Jesus, falam isso, mas não vivem isso. Mistura santo com profano, e algumas vezes, e alguns, vivem até mais com o profano do que com o que é santo. E sabe, queridos, quando se fala de festas, de eventos, precisamos entender para que está sendo feito. Vivemos em dias festivos, em que o coração de muitos crentes está assim, palpitando. Eu queria tanto ir lá. Sabe, queridos, alguns querem ir lá evangelizar. Você acredita nisso? Eu não acredito, me desculpe. Eu não acredito. Tem gente que quer ir lá evangelizar. Mas será que é só evangelizar mesmo? Talvez seja. Mas para você, se for, me desculpe, queridos, eu não acreditar. Mas se for, quero dizer para você que é um terreno perigoso. Lá não tem nada preparado para você. Tenha certeza disso. E não é só lá que estão os perigos. Em todo canto, em todo lugar, e até dentro de nós. Porque, queridos, essa carne mortal, ela não foi arrancada de nós, ela foi amortecida. Para ela sair, para ela ressuscitar, basta alguns alimentos, viu? Está dentro de você, a natureza carnal, o desejo pelas coisas que o mundo oferece, está dentro de mim, está dentro de você. Mesmo que a gente diga não, mas está aí. Porém, queridos, se nós entendermos que servir a Cristo é mais valioso, que Cristo é o que você precisa, que tudo que é sagrado vem de Cristo, e o que não tem Cristo, eu quero dizer para você, qualquer coisa que não tem Cristo não é sagrado. E se não é sagrado, não é para você, não é para mim. Se não tem Cristo, a festa, queridos, de Belsazar tinha idolatria. Posso dizer, tinha adoração, tinha louvores. O texto diz, tinha louvores, tinha adoração, talvez algumas orações, tinha comida, tinha bebida, tinha muita alegria, mas não tinha Deus. E sabe, queridos, o capítulo 5 começa com a festa e termina com a morte. Se você observar, é exatamente isso. Muda de forma extraordinária, de uma hora para outra. Vida, morte. A festa, a alegria se transformou em pranto. Quero fazer uma pergunta para você e finalizar. Como está o capítulo da sua vida? O capítulo final de Belsazar foi este. E o nosso? Não sabemos qual será o capítulo final. Mas em que cena está a tua vida agora? O que está passando? Sabe, queridos, Belsazar também não sabia que aquele era o último capítulo. Ele não sabia que ali findaria a sua oportunidade. Você sabe quando vai findar a sua? Eu não sei. Espero que não seja hoje, mas eu não sei. Nem o seu, nem o meu. Espero que nem seja amanhã. Sabe, queridos, eu costumo dizer que eu espero que esse dia não chegue. Alguns falam, quer ficar para sempre, quer virar semente, eu quero ficar para sempre. Porque eu sempre digo assim, eu queria que Jesus, não quero que Ele volte em meus dias. Não é errado querer esperar Ele vivo. Não é errado. E tudo mostra, queridos, que a volta do Senhor está muito próxima. Muito. Então não é errado almejar isso em vida. Não é errado, queridos, não querer passar pela morte. Mas pode ser que isso chegue.
Por isso, queridos, o mais importante não é saber se é hoje ou se é amanhã. O mais importante é o que você está fazendo da sua vida hoje. Qual a importância que o sagrado tem para você? Será que o sagrado está em igualdade com o profano? Precisamos entender que o profano, queridos, não fazem mais parte da sua vida. O profano, queridos, não deve ter lugar em nossa vida. Espero, queridos, que o capítulo final da nossa vida seja um capítulo feliz. Amém. Espero que a nossa escolha seja pelo que é santo, independente do que está adiante, independente das tentações que Satanás vai lançar, e ele vai mesmo, ele vai lançar, queridos, porque diferente de muitos, ele não desiste. Satanás não desiste, sendo derrotado não desiste. E nós sendo vitoriosos, porque Cristo garantiu isso, muitas vezes estamos tropeçando e desistindo. Queridos, precisamos nos agarrar ao santo, ao sagrado. Deus é santo, e tudo que Ele escolheu para você é santo, é sagrado. Ao invés, queridos, de estar se apaixonando pelo que o mundo está oferecendo, se esforce um pouco mais, vá para um retiro espiritual. Se não tem capacidade de vencer aqui, vença distante, mas vença. Não brinque, queridos, com a tentação. Eu vejo alguns dizendo, eu só quero participar um pouquinho, eu quero olhar de longe, eu quero olhar pelas gretas da porta, eu quero só tocar alguns fogos. Queridos, lembre-se, se Jesus não foi convidado para a festa, só tem coisas profanas. Se Jesus não foi convidado, se Ele não está lá, é porque isso quer dizer que você também não deve estar. Quantos querem que o capítulo final da sua vida seja um capítulo totalmente diferente da de Belsazar, seja um capítulo feliz? Amém. Então viva isso hoje, queridos. Viva esse capítulo feliz hoje, agora. Não espere amanhã, não. É hoje. Hoje Cristo tem que ser tudo para nós. Hoje nós temos que deixar que o preço pago na cruz possa valer a pena por você e por mim. Que Deus nos abençoe. A Bianca vai louvar o nome do Senhor. Estou aqui pra ser julgado afinal, culpado sou e já não posso aguardar e nem fugir. Agora tenho que enfrentar
Oremos. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta declaração que ouvimos neste momento, através do Espírito Santo, ó Deus, nos manifestou por meio deste louvor que o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço, para que nenhum de nós fôssemos achado em falta. Tudo está feito, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Muito obrigado, Pai. Quem somos nós para sermos merecedores das tuas bênçãos? Quem somos nós, Senhor, para merecermos o galardão eterno, o galardão de vida eterna? Quem somos nós, Pai amado? Mas nós te louvamos. Te louvamos pelo que foi feito na cruz do Calvário por cada um de nós. Te louvamos porque sabemos que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Te louvamos, Senhor, porque mesmo nós, às vezes com coração duvidoso, às vezes, ó Deus, com pensamentos dúbios, ainda assim o Teu Espírito Santo, Ele vem sobre cada um de nós. Amém. E Ele nos fala, Ele abre os nossos olhos, nos adverte, nos mostra o caminho e ainda diz: andai por ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nossa vida. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado por essa oportunidade de nesta manhã estarmos na Tua casa, de adorarmos o Teu nome, de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, ao sairmos daqui, tudo quanto nós ouvirmos, ó Deus, que é para o nosso benefício espiritual, que o Senhor nos ajude a carregar isso conosco e a praticar, ó Deus. Fortalece cada um de nós, abençoa os nossos irmãos, abençoa, Senhor Deus, aqueles que não puderem estar aqui nesta manhã, guarde-os, livre do mal. Abençoa a nossa família, ó Deus, tenha misericórdia. Abre os olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar. O Senhor abre os olhos e os ajude, Senhor. Nós o colocamos em Tuas mãos e colocamos a cada um de nós também, em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor pela mensagem de advertência que nós recebemos. Agradecemos a presença de cada um no culto de adoração. E sobre o culto de amanhã, nós convidamos aos membros da comissão para que aguardem alguns instantes, e aos demais membros da igreja. Nós estaremos informando a igreja quanto à permanência, à realização do culto de amanhã ou não. Então, será informado no grupo oficial da igreja. E a ceia será organizada pelos diáconos. Nós iremos sair louvando o nosso Deus.